Alô você, bom dia amigos, no ar, pelos microfones da Rádio Séries, da Positiva, também os nossos internautas queridos, e nós estamos aqui neste sábado, dia 12 de abril de 2025, semana do aniversário de 49 anos da Rádio Séries, que iniciou as suas atividades no ano de 1976, exatos 49 anos, no dia 9/4/2025, portanto, na quarta-feira, o aniversário da Rádio Séries, 49 anos. Daqui um pouquinho, meio século sem sair do ar, esta emissora que começou pequenininha aqui no Metoque, hoje é um dos grupos mais respeitados do Rio Grande do Sul, porque é verdadeiro, não tem lado, procura colocar os pingos nos is, né? E leva para o seu ouvinte as melhores informações, esporte, notícias, música e entretenimento. Afinal, a Rádio Séries sempre foi isso e continua sendo essa emissora que caiu no gosto do ouvinte, e é do coração que ele representa as cores da nossa querida Rádio Séries aqui em Não Me Toque. O preto e o amarelo é as cores do coração dos nossos ouvintes, que estão conosco todos os dias, nos dando a alegria da sua companhia. E o nosso programa tem um oferecimento especial da Roda Forte, sua máquina roda por mais tempo. Gráfica Grapel, mais vida a seus impressos. Foca em gerando soluções e integrando tecnologias com precisão. Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço. Plante Agro, concessionária Estara para Carazinho, Santa Bárbara do Sul, Não Me Toque, toda a região. E Sicredi, participe da promoção Coopere e ganhe da Sicredi Cooperação e concorra a prêmios com o nosso querido banco da Sicredi. Mais uma vez, dizendo que hoje é dia 12 de abril e hoje nós estamos, em vez de um convidado, dois convidados de peso, dois convidados espetaculares, grandes amigos, companheiros de trabalho por muitos e muitos anos, hoje empresários do ramo de máquinas agrícolas, do ramo industrial, e que a gente tem muito orgulho de ter compartilhado por muitos anos a nossa querida Estara, que foi o nosso berço, aonde a maioria começou a trabalhar, né? E se não começou na Estara, pelo menos lá fez sua carreira e a partir dali se transformou em empresário. Eu estou falando do meu amigo Carlos Andrés e também do meu amigo Vanderlei Barzotto. São dois empresários espetaculares, ambos sócios da nossa patrocinadora especial, Roda Forte, de Santo Antônio do Planalto, que começou pequenininha, como todas as empresas começou pequena e hoje é uma das grandes indústrias da região e talvez a maior empregadora de Santo Antônio do Planalto. Por isso eu quero dar meu bom dia neste sábado, especial para os dois sócios da Roda Forte, o Vanderlei e o meu amigo Carlão, que a gente chama Carlos Andrés de Carlão. Se falar Carlos Andrés aqui, pouca gente conhece, mas o Carlão da Roda Forte todo mundo conhece. Bom dia, Carlão. Bom dia Gilson, bom dia ouvintes da Rádio Séries, da Positiva. É um prazer enorme estar aqui novamente com o amigo Gilson, falar um pouquinho da nossa empresa, falar um pouquinho dos assuntos gerais, né? E é uma satisfação muito grande estar com o Vanderlei aqui presente também, nosso sócio. Infelizmente, o nosso terceiro sócio, que é o Paulinho, está meio que acamado, não pode comparecer, com uma forte gripe. Ele manda um abraço para todos aí, né? E estamos aí. Tá bom, Vanderlei, bom dia. Você
Primeira vez aqui ou já veio aqui nas séries participar de programa? Bom dia, Gilson. Bom dia, equipe da Rádio Séries. Bom dia a todos os ouvintes. É a primeira vez. Estou meio tímido, meio encabulado. Primeira vez nunca esquece. Não. Mas estamos felizes, bem felizes de poder participar e ouvir o colega Carlos aí e passar alguma informação que seja útil ou necessária. Tá bom. Vanderlei, a tua história, você é de Não Me Toque ou de Colorado? Onde é que tu começou a trabalhar? Com quantos anos tu começou a trabalhar? Qual foi teu primeiro emprego? Conta para nós aqui, os ouvintes da Rádio Séries, quem é o Vanderlei Barzotto? Gilson e ouvintes, eu sou natural de Colorado. Então, nasci em 1972, em Colorado. E aí, por questão de escola, nós morávamos numa comunidade chamada Vista Alegre, depois Cachoeirinha, famosa Pasta. E aí, quando chegou a idade escolar, eu lá ia só até a 4ª série, né? Então, não tinha muita opção. O pai mudou para Não Me Toque, que a família da minha mãe é de Não Me Toque, do interior de Não Me Toque, né? Mais precisamente é de Bom Sucesso. Daí mudamos para a cidade para possibilitar estudos para minha irmã e para mim. Aí, chegando em Não Me Toque, a gente é uma família bem humilde, com necessidade de trabalhar, e eu tinha 10 anos, e logo em seguida vão ter que procurar uma atividade, vão ter que procurar uma fonte de renda, né? Então, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar no antigo Fischer, que com certeza... Os antigos sabem que é revendedor Valmet, né? Valmet, época. Isso. Então, o meu primeiro trabalho na concessionária Valmet, o seu Ingo Fischer, era lavar trator e lavar oficina. Então, estudava meio-dia. Lavava peças, ferramenta e tal. Estudava pela parte da manhã no Solano e à tarde ia trabalhar na Valmet. Louco de feliz e faceiro, né? Já tinha um emprego e já tinha uma renda, né? Isso aí ficou 2 anos, na verdade 2 para 3 anos. Até que, na época, a gente fazia ficha, né? Não tinha muito RH, tu ia fazer a ficha nas empresas. E a mãozita. Mas preenchida a mão e com uma foto 3x4 colando, né? Passava na língua e colava na ficha. E aí eu fiz a ficha na Stara. Então, tinha 15 anos e fui chamado no dia 8 de setembro de 1987. Fui chamado no dia 8 e no dia 9 eu comecei a trabalhar na Stara de carteira assinada. Então isso foi um marco na vida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Que começou uma história, começou a minha história profissional, né? Então ali na Com 15 anos? Com 15 anos. 15 anos começamos na Stara, comecei na fábrica e naquela época se contratava muito por um período de produção um pouco mais alta, mais baixa. E a princípio, então, começamos a trabalhar num setor fantástico, né? Que era o setor das prensas. Sim. Limpar as prensas. Eu já era especialista, né? Porque já estava na limpeza. A limpeza estava no sangue. Já estava no sangue, já me considerava um profissional de limpeza, né? Então, já era acostumado a limpar o trator e tal. Disse, cara, mas vamos limpar. Fui apresentado ao Jorginho, que era o diretor industrial, né? O Jorginho do Amarante. Deu uma olhada para o meu tamanho, né? Sempre fui desfavorecido na altura, né? Disse, pá, será que dá ou não dá nas prensas? Disse, nós vamos encarar, vamos botar nas prensas. E aí ficamos, eu acho que 6 meses, foi 5 meses e alguma coisa. Era temporário, né? Era temporário. Deu os 3 meses, os 3 meses era o medo, que ficava normalmente 3 meses, né? E aí tu passava por uma avaliação e o mercado também tinha que andar, né, Gilson? Era outros tempos, era outros produtos, né? E a Stara era uma outra Stara, né? E aí passamos 3 meses. Ah, que alegria, né? Fomos efetivados, passamos 3 meses. E aí em 5 meses eu tive, acho que a minha maior promoção da minha vida. Naquele momento, e acho que me marcou o resto da vida, que eu fui promovido a contínuo.
tinha um rapaz que era o contínuo, e aí me chamaram um dia, aleatoriamente, e disse, olha, tem uma vaga para ti no escritório. E por que eu falo que foi bem, lembro até hoje e até fico um pouco emocionado, porque assim, mudou minha vida, porque eu saía o dia todo na fábrica, estava trabalhando. À noite estudando? À noite estudando. Nós trabalhávamos numa época que não havia redução de jornada, começava às 7 horas da manhã e ia até 6h15, 6h20. Então tu tinha que ir pro colégio a pé, né, lá no Solano, e não dava tempo de tomar banho e nem comer. Então tu chegava no colégio, muitas vezes tu dormia na sala de aula, porque cansado, né, da fábrica, era puxado. E daí quando eu passei a ser contínuo, daí o cara tava limpo, né? E também não era motivo de chacota na sala de aula, né? Porque tu tava de bicicleta o dia inteiro para cima e para baixo, mas comparado ao trabalho da fábrica, era muito melhor, né? Era outros momentos e a atividade na fábrica era diferente do que é hoje também, né? Então, tu ia pro colégio, já dava para comer um pastel antes de ir pro colégio, né? A pezito até o Solano e voltava para casa, lá na Industrial, né? E aí foi só alegria, e fomos indo, né? E fomos seguindo. E foi onde também te conheci. Ia fechar a sala, ia fechar as janelas, né? Que uma das atribuições do contínuo era fechar a janela e conferir se o prédio estava fechado, né? E daí quando ia na sala dos diretores, o cara se ajeitava um pouquinho antes, tal, né? Porque era um momento de medo de fazer uma coisa errada também, né? Então ia lá e eu lembro claramente da tua sala, onde era, e ia lá, fechava a sala, fiquei um ano lá de contínuo, assim, foi muito bom. E daí começamos a nossa caminhada aí pela Stara. De contínuo tu foi para peças? Justo, contínuo fui para peças, daí de peças fiquei um período, daí eu fui para faturamento de máquinas, datilografar a nota fiscal, né? Datilografar, né? Cerrava a nota, tu tinha que começar tudo de novo. E daí fui ser vendedor interno de peças, daí fui trabalhar com a Rosane, que aprendi muita coisa com a Rosane, na parte de estatísticas, números, com a Genice, nossa colega Genice, na parte de carregamento de máquinas, marketing, que a gente começou, que na verdade foi você que começou a criar alguma coisa um pouco diferente e tal, e fomos indo, e daí sempre na área comercial, sempre trabalhando na área comercial. Começamos a dar uma rodada a nível do Brasil, na área de demonstração também, ficamos uns 2 anos rodando, acompanhando, demonstrando. E é uma coisa engraçada falar hoje, é impensável isso, né? Mas eu fazia demonstração com 17 anos com um caminhão. Como é que me dava um caminhão, né? E lembro claramente, fomos fazer na volta, claro, eram municípios próximos, né? Vitor Greff, ali em Carazinho, demonstrar grade, dirigindo um caminhão. Tu imagina o cliente, Carlos, chega um menino de 17 anos com um caminhão, com uma grade em cima, esse é o demonstrador, né? 12 mil. Mas foi por essas e outras, por essas apostas, né, Gilson, que você fez em mim e mais pessoas, que deu a oportunidade de evoluir, que deu a oportunidade de aprender, de crescer e de chegar onde a gente chega hoje, né? Que a história... Continuamos entrelaçado, não mais diretamente na fábrica, né? Como funcionário da Stara, mas como revenda. Se passaram, então, foram 20 anos de Stara, de funcionário, e mais 18 anos de revenda. Concessionário. Como concessionário. E agora como fornecedor. Também, como fornecedor. Nesse período, dos últimos 10 anos, às vezes eu não é uma coisa tão presente na minha memória, essa questão do fornecedor, porque o dia a dia é conduzido pelo Carlos e pelo Paulo, então a gente não passa, às vezes, batido, né? Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma das coisas também maravilhosas que aconteceu na nossa vida, né? E muito com a ajuda da Stara, sem dúvida nenhuma, e com a tua ajuda
pessoal e particular, né, Que Gilson? tal? Estamos aqui no oferecimento da Roda Forte, sua máquina roda por mais tempo, Gráfica Grapel, mais vidas aos seus empréstimos, né? Também mais de 30 anos imprimindo qualidade, a Plantear, concessionária Stara para Carazinho, Santa Bárbara e região, Sicredi, promoção Coopere e Ganhe na Sicredi, também a Metalúrgica Metal, seu futuro é feito em aço, e a Foca gerando soluções e integrando tecnologias com precisão, a Foca de Panambi. Carlos Andrés Carlão, famoso Carlão, vereador de Nome Toque nos anos idos, dos anos 80, né? 96, e 90, anos 90, então. E como começou a sua vida, Carlão? Como é que você veio para Nome Toque? Qual foi onde foi teu primeiro emprego? Conta para nós a tua história, por favor. Claro. Só aproveitando, né, Vanderlei, que tu falaste hoje da Roda Forte, ela realmente existe hoje por causa da Stara, né? Se não fosse a Stara, nós não teríamos a Roda Forte. Foi essa a grande verdade. Bem, eu sou natural de Vila Maria, interior de Marau. Tá? Nós morávamos na vila, na época eram em 8 irmãos, onde meu pai tinha chiqueirão de porco, a gente ajudava na parte da capina, era um dia a dia de roça, assim. Trabalhava Quantos irmãos, Carlão? Nós hoje somos em 10, né? Mas lá em Vila Maria nós estávamos em 8. Em 8. 8 irmãos, 5 homens e 4 homens e 4 mulheres. Então, dali, o meu tio tinha um frigorífico Carazinho, e então meu pai foi convidado para vir trabalhar em Carazinho, no frigorífico. E nesse momento, então, veio todo o pai, mudança, vivemos toda a família para cá, tinha uma casa do frigorífico, onde praticamente todos nós trabalhávamos no frigorífico. E os irmãos, as irmãs também. Então, a gente começou, eu comecei a minha vida profissional no frigorífico. Que idade, Carlão? Eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. Era carteira, ainda naquela época, carteira de menor, carteira verde, né? Aí tu trabalhava com essa carteira, trabalhei até os 18, depois vinha a carteira normal. Então, dali eu trabalhei um bom período no frigorífico, depois eu fui para São Paulo com meu irmão mais velho, morava em São Paulo, meu irmão também. Trabalhei 1 ano em São Paulo, mas não me acertei com a cidade grande. É uma vida totalmente... Que idade, Carlão, tu tinha? Acho que eu tinha 15 por 16 anos, era menor de idade ainda. Uhum. Aí eu voltei, não aguentei lá, a saudade de Carazinho, saudade dos amigos aqui, né? Uma cidade grande daquela. Para mim foi uma coisa assim, eu praticamente estava morrendo aos poucos lá. A saudade era maior. Nossa, era trabalhar, eu trabalhava numa empresa ali do lado do meu irmão ali, e apartamento, sabe? Não tinha mais vida social, não tinha mais vida nenhuma lá. Aí eu voltei, falei para ele, eu vou ter que voltar, porque isso aqui vai me dar alguma coisa aqui. Uhum. Aí eu voltei para Carazinho, fiquei um tempo parado em Carazinho, aí o meu cunhado, Ari Tartari, ele era vendedor da Jan, né? E ele me convidou, Carlos, olha, não quer trabalhar lá na Jan e tal? Eu digo, Ari, nunca trabalhei no setor empresa, indústria, né? Mas vamos lá. Aí eu vim para a Jan, em 1970. 70. Aí comecei no almoxerifado. Com quantos anos? Eu tinha 18 anos já dirigia na época. Né? Já estava grandão. Já estava grandão. Então, eu comecei na Jan, no almoxerifado. Né? Trabalhei 7 anos na Jan, né? A minha vida toda ali dentro da Jan. Aí eu fui convidado para trabalhar na Stara. Tinha o engenheiro Derli, que trabalhava na Jan, e fui um amigo do engenheiro da Stara, porque antigamente realmente quem comandava a indústria era o engenheiro, né? Claro. O engenheiro era o galo. Era o galo das empresas. Né? O Zanácio Beckhard lá da Jan, me lembro na época, que era todo poderoso lá. E na Stara era o Derli, né? Não sei se lembra do Derli. Não, foi do meu tempo. O Derli, um baixinho, também foi engenheiro lá e tal. Então eu fui para a Stara, comecei no almoxerifado também. Trabalhei por um período de 5 anos no almoxerifado. Eu lembro do Vanderlei, quando o Vanderlei entrou lá, né? Eu comecei na Jan em 1980. Na Stara, 1980. Então, dali, eu comecei no almoxerifado e fui
trabalhando, desenvolvendo, mostrando a qualidade, a vontade e tal. Aí eu fui convidado pelo site, que foi o seu João. Na época, o comprador da Star tirou férias, eu nunca me esqueço disso. Eu era chefe do almoxarifado. Aí eu fui convidado para assumir as compras também naquele período, na ausência do comprador. Que era o Daut. Era o Rudimar Daut. O tio dele era o Ernesto Daut. Então eu fui convidado lá e não me deixaram ser mais das compras. Gostaram, seu João? A turma gostou do meu trabalho. Sabe aquele italiano que gosta de gritar, às vezes para assustar os outros, né? Então, mas a gente foi uma época assim maravilhosa, um aprendizado muito grande. E dali tem toda a história da Star que eu acompanhei quando você entrou, as mudanças que ocorreram, né? E após a entrada do Gilson, da família do Gilson como acionário majoritário da empresa, aí criou-se o grupo dos 8 diretores, onde eu tive o prazer, a felicidade de fazer parte dele também. E aí só foi, né? Trabalhamos, crescemos e eu praticamente me aposentei lá dentro da Star, né? Me aposentei. Parou com quanto, Carol? Na realidade, eu não parei. Eu trabalhei porque, como tu trabalhava dentro do chão de fábrica, tu tinha uma amortização da aposentadoria. Então, eu me aposentei com 30 anos de trabalho. Mas continuei trabalhando. Beleza. Continuei trabalhando. Sim, mas tu saiu, que ano da Star? Eu saí em 2013. 15 de maio de 2013. 12 mais 1. 12 mais 1, exato. É esse trecho. 12 mais 1. Tem que brincar, né? E aí, né, Gilson, devido à necessidade, né, de rodas, o mercado estava carente, faltava muito, eu como na parte de compras, a gente sentia muito a necessidade de ter mais um fornecedor, né, de rodas, né, aí que surgiu com o Vanderlei, contigo, né, do Paulinho, a necessidade de... Eu estava me aposentando, o Paulinho também, naquela reunião que a gente fez lá, né, na tua sala, poxa, quem sabe vamos montar essa indústria aí. Né, Lembro. Lembra? Tá? Então aí que surgiu, fomos montando a ideia e foi. Né. Na realidade, era para me ter comprado... E vocês tinham muito dinheiro também, né? Muito, né, Vanderlei? Muito, o pavilhão era alugado. Graças a Deus. As máquinas foram compradas tudo a prazo. 100% financiado pelo BNDES, com o senhor Gilson, a dona Suzy, avalizando 100%. Não foi 80% nem 70%, foi 100%. Realmente, Gilson, a gente só tem a agradecer, né, Vanderlei? Demais por tudo que vocês fizeram por nós. E a gente está, aos poucos, tentando retribuir tudo que a gente pode para a Rota Forte, que é nosso carro-chefe. E como é que a Roda Forte saiu de Carazinho e foi para Santo Antônio do Planalto? Por que, Carol? Vanderlei, Gilson, na realidade, nós estávamos com um pavilhão de 1.900 metros, 1.800 metros alugado. Então, com o crescimento da Roda Forte, sabe, nós precisávamos uma área maior. E naquela época, meio sem dinheiro, então a gente tentava, junto aos órgãos públicos, eu tive várias vezes na prefeitura de Carazinho, para que eles conseguissem para a gente uma área. Maior. Uma área maior, exatamente, para a gente construir. E tentamos por diversas vezes e, infelizmente, com Carazinho não tivemos sucesso. Simplesmente, um dia eles disseram para a gente que, olha, nem 1 litro de diesel a prefeitura pode dar para vocês. Porque chegou um ponto que nós então vamos comprar uma área, vamos comprar um terreno e a prefeitura nos ajuda na terraplanagem, na parte, né? Aí o secretário, nem 1 litro de diesel. Falei, bom, então aqui em Carazinho, para nós acabou. Aí eu lembrei que uma vez a prefeita de Santo Antônio do Planalto tinha oferecido uma área para a Carmetal, e realmente forneceu. Ofereceu, na época, 12 hectares. E a Carmetal não implantou nenhuma indústria, eles acabaram pegando de volta. E eu soube, por acaso, dessa informação. Aí eu liguei para o prefeito de Santo Antônio, prefeito Hélio, tá, gente boa. Falei, Hélio, aqui é o Carlos da Roda Forte, assim, nós temos uma empresa aqui em Carazinho, de fábrica de rodas, nós estamos precisando de uma área maior, quem sabe você se habilita aí para nós bater uma conversa? Falei, não, vem para cá. Eu fui para Santo Antônio, conversei com ele, tá? Depois eles foram, o prefeito e mais os vereadores, foram conhecer a Roda Forte de Carazinho,
Prontamente, não deu um ano, nós estávamos já com a área doada, a terraplanagem já, né? E aí nós começamos a nossa unidade lá. Quantos metros quadrados, Carlos? Hoje nós iniciamos com... Eu passei lá domingo, hein? Passaste lá? Passei lá, mostrei para a Suzy, isso aí, o nosso grande fornecedor de roda. Estamos com uma área nova, agora um setor de pintura nova também, que nós estamos implantando. Um investimento quase na ordem de 7 milhões entre as máquinas e o pavilhão. Hoje nós estamos com 10.500 metros quadrados de área. Quantos colaboradores, Carlos? Temos 135. 135. Tu é o maior empregador de Santo Antônio do Planalto. É o maior empregador. E o maior gerenciador de recursos para o município. É Santo Antônio. O prefeito Hélio me falou, Carlos, a Rota Forte é o maior retorno de ICMS. A Roda Forte. Uma indústria, o que traz uma indústria de riqueza para uma cidade é inacreditável. Nós estamos mais uma vez repetindo os nossos patrocinadores, porque o pessoal sempre está conosco. E a gente aproveita para mandar um abraço. Eu sempre digo aqui no programa, um abraço para o Vanderlei, um abraço para o Carlão, um abraço para o Paulinho. Hoje eles estão aqui, só mandamos um abraço para o Paulinho, que está para ele se recuperar rápido, né? Eu acho que ele também não veio mesmo porque ele arrepiou, tá? Também. Ô Paulinho, não se assusta não, que aqui é tranquilo, tá? A Fokin, líder em inovação em sistemas de irrigação, conheça o pivô da agricultura familiar da FOC. Metalúrgica Metal, localizado na Avenida da Produção, número 198, no Distrito Industrial de Não Me Toque. E o telefone para contato é 99260-3030. Fala com o Osmar ou Douglas. Aquele abraço para essa dupla espetacular lá da Metalúrgica Metal. Também... para cada valor depositado na poupança, doamos um percentual para o hospital conveniados da região. Abra sua conta e POP no Sicredi. É com a Sicredi, né? Participe da poupança solidária e cooperação. Gervásio, Nélio, ao meu amigo Juca, ao Choco, aí um abraçaço, um abração aqui da Super Sede nessa semana dos 49 anos. Vocês são grandes colaboradores e a Séries e a Positiva agradece muito a sua participação. Plante Agro, concessionária Estara para Carazinho, Santa Bárbara do Sul e região, com promoção especial para as plantadeiras Eva. Eva é a plantadora pneumática, a grande novidade que chegou para tomar conta do mercado de plantio, e você vai conhecer ela na Plante Agro. Fala com Agostinho, que a turma estará lhe esperando de braços abertos e com o chimarrão sempre à disposição. Gráfica Grapel, mais vida a seus impressos. Para você que busca qualidade em impressos, você encontra na Gráfica Grapel. Atendimento diferenciado, especializado e de qualidade. Giovanni, como é que está a mortadela que eu trouxe lá de Porto Alegre, aquela mortadela defumada, para tomar com uma cachaçinha, não tem coisa melhor, né, velho? Um abraço especial para ti, Giovanni. Nós estávamos conversando, eu e o Carlão, agora há pouco, da história de vocês com o PDT aqui no Metoque, né? Na época... que vocês fizeram campanha por Giovanni Cherini, e o Giovanni foi eleito deputado. A Roda Forte, então não precisamos nem falar hoje da Roda Forte, porque está todo mundo aqui, né? A exceção do Paulinho, mas a Roda Forte, nosso patrocinador especial, certificada na ISO 9000, produzindo com alta qualidade e desenvolvendo pessoas. Roda Forte em Santo Antônio do Planalto. Vanderlei, hoje... você é um numetoquense, mora aqui, trabalha em Espumoso, tem a empresa Apoio, que é de máquinas, concessionária Estara, né? E tu já tem teus filhos chegando no negócio. Como é que é essa sensação? Olha, chega tão rápido a vinda da gurizada que parece que você abaixou a cabeça e levantou, eles já estão com 20 anos, né? Que é a idade do meu mais velho, que é a idade do Bruno. E muda, né? Muda o teu objetivo de vida, o teu objetivo no negócio em si. Então a preocupação, além do resultado, obviamente, que nenhuma empresa vive sem resultado, mas você fica torcendo e fazendo de tudo
e tomando todas as medidas necessárias para planejando para que a empresa fique a médio e a longo prazo, porque não é só para mim, né? Já está entrando alguém da família que vai continuar. Isso é muito animador. Você tem essa experiência e é difícil até descrever como que funciona. Mas eu me considero até bem feliz nesse ponto que o mais velho esteja escolhendo esse caminho. E claro que a gente influencia às vezes. Tem que. Fala, não tem. Tem que. Eu acho que o que é a obrigação dos pais, né, é mostrar principalmente os caminhos, as opções da vida e falar abertamente e claramente do certo e do errado, né, porque hoje a gente vive em um mundo bem influenciável, vamos dizer assim, que esses princípios básicos que você foi criado, Carlão, que você, Gils, que eu fui criado, por pais simples, mas que sabiam a diferença entre o certo e o errado, né? E dar limite. Exatamente. Então, a gente... Dar limite hoje é um dos grandes problemas, né, Marco? Então, hoje eu fico bem feliz que esteja no ambiente, porque o ambiente agrícola que a gente está trabalhando é um ambiente saudável, é um ambiente que tem... O Bruno é colega dos meus colegas de trabalho, né? Tenho sócios nessa empresa e fico feliz que ele está aprendendo com essa turma, que é uma turma que também começou cedo, que está onde está por mérito e que estamos juntos principalmente pelo caráter, pela honestidade, pela forma de trabalhar, principalmente, né? Então, espero que continue. Eu deixei sempre bem tranquilo a escolha deles e fiquei muito feliz. E hoje a gente tem até um certo problema bom, vamos dizer assim, que ele quer passar muito mais tempo na empresa do que em outras formações. E está sendo uma dificuldade para tentar levar uma formação do curso para estudar. Porque o dia a dia e a rotina do dia a dia é muito mais emocionante, né, Gilson? Então, você sai da teoria para a prática e aquela prática dinâmica de seus altos e baixos, como qualquer empresa, obviamente, mas com convívio com cliente, com fornecedor, com feiras. Então, de uma coisa a gente não pode reclamar no nosso meio, né? Nós vivemos intensamente, né? São muitas emoções. É seca. É financiamento que terminou, produção que está espetacular, falta máquina. Quando não falta máquina, falta dinheiro. Mas assim, eu tô acorde, hoje eu acho que eu vou falir, daí tu vai dormir e diz, hoje eu acho que eu vou enriquecer, vamos fazer a média que tá bom, né? Tá bom, mas Vanderlei, só para lá em casa também, os nossos meninos não fizeram faculdade. Isso, não estou incentivando o Bruno, né, a não fazer, mas essa emoção que tu está falando é uma coisa diferente. Eu também não terminei a faculdade porque também me agarrei, né, e eu acho que a faculdade é um complemento, mas aprender a trabalhar, como dizia o seu Chico, ensina seus filhos a trabalhar, porque a gastar eles aprendem sozinhos. É isso? Sem dúvida, Gilson. E a formação do dia a dia e o convívio e o meio que está inserido, isso tem uma capacidade de influência muito grande. E a gente quer que eles tenham uma experiência, talvez até fora, numa universidade, principalmente pelo convívio, né? Mas eu fico feliz que está se definindo por esse caminho. Nós estamos num ramo difícil, mas ao mesmo tempo muito bom. Que a gente sabe que comida vai precisar sempre, né? Nós estamos numa região maravilhosa. Eu particularmente escolhi essa região para viver, para ter minha família, para ter os filhos, e agradeço todo dia. E sou um cara feliz que quando eu pego o carro de manhã cedo para me deslocar, que para mim é o tempo de tomar um chimarrão e até de pensar em algumas coisas, que dá 30 minutos, 40 minutos, tu vai andando com o carro, olhando as lavouras do lado, Carlão. É tipo sair de Carazinho a Santo Antônio. Eu também tenho a experiência. Cara, é um passeio, é uma energia tão positiva e maravilhosa. Tu diz, cara, isso aqui, eu moro nisso.
Meus filhos estão se criando nisso. E a gente está numa cidade, Gilson, e tanto aqui, onde nós temos as lojas, que Espumoso, Ibirubá, Fortaleza, são cidades que você não precisa ter carteira no bolso. Você atravessa a cidade toda, as pessoas te conhecem, te chamam pelo nome. Se te acontecer alguma coisa, Carlão, você estava falando de São Paulo, aí eu também tive a oportunidade de morar em Porto Alegre. Foi um período da vida, mas foi sufocante. Aqui, se você cair na rua, alguém vai te ajudar, vai te levantar, vai, sei lá, se acontecer alguma coisa, te levar no hospital, vão te atender sem pedir quem você é. Numa cidade grande dessa, eu já passei alguns apuros na vida, na época de vendedor em São Paulo. Passei mal, e eu estava mal, tive que fazer um cheque, na época era o cheque, né? Para depois pedir a minha identidade e me atender. Então, tu tá realmente, aqui tu se sente protegido, né? Sem cachorro. No mato sem cachorro, né? Carlão, e tu, a família, tá no negócio? Sim, a família está. 2 filhos estão comigo. Hoje, como diz o Vanderlei, é gratificante, é prazeroso, tá? A gente ter os filhos trabalhando com a gente também. Até pela continuidade do negócio, a gente sempre espera que eles gostem. Que idade tem teus meninos? 26 e 22. Já são homens, acho. Já. E tem, lógico, eu tenho o Ricardo também, a Sheila, né? Tá. Mas qual é a função de cada um? E o nome de cada um? O Gabriel. O Gabriel, hoje, ele está na parte comercial. Tá? Eu estou largando... Eu tinha a parte comercial também antes, né? Enfim, era bastante coisa. E ele está me ajudando muito na parte comercial. Ele começou com nós no chão de fábrica. Eu falei, Gabriel, primeiro tu tem que conhecer a fábrica. Tu tem que saber como é que se produz uma roda. Tá? Então ele trabalhou uns 2 ou 3 anos dentro da fábrica. Beleza. Dentro da fábrica. Então ele pegou uma experiência muito boa. Hoje eu fico feliz quando eu vejo ele discutindo com o engenheiro lá o processo de uma roda, sabe, ele opinando como é que faz, como é que não faz. Né? Então isso é muito bom. E tem o Lucas, né, que é o mais novo também, que está na parte comercial, ajudando o Gabriel. Está ali, né? Esse mais a parte comercial, esse, né, mais quietinho, mais reservado um pouco. Mas estão aí, os guris estão lá, graças a Deus, sem vício, isso é o mais importante. E os dois estudaram, fizeram a faculdade? Estão estudando, estão finalizando a faculdade agora. Os dois? Os dois. Que beleza. Administração. Carlos, quantos % do teu negócio está no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, olha, mais de 70%. Tu vende roda para onde fora do Rio Grande do Sul? Nós vendemos para todo o estado do Rio Grande do Sul. Todo estado? Todo o estado, todas as indústrias hoje de máquinas agrícolas, hoje a Roda Forte está presente. A nível de Brasil também. Hoje a nossa atuação da Roda Forte hoje ela está em São Paulo, no Paraná, né, interior de São Paulo, a gente está atuando hoje. E quem é que faz as vendas? Hoje nós temos vendedores externos. Tu tens? Tem, nós temos 4 vendedores externos, né, eles que atuam nessa parte comercial. Quantas rodas vocês começaram a fazer quando iniciaram? Uma e sucateava até aprender a fazer roda. Não foi fácil. Mas nós iniciamos 100% para a Stara. Iniciamos com a Stara. Na época, a Stara consumia 700, 800 rodas. Né? Então, para nós atingir esse número aí, não foi fácil. Não foi fácil. E hoje, quantos fabricam? Hoje nós estamos com 10 mil, 11 mil rodas por mês. Isso é uma produção parelha? Não, ela até, inclusive, está surpreendendo um pouco esse ano, que nos últimos 2 anos, até 2021, 2022, foram anos espetaculares. Nós chegamos a produzir 16 mil rodas. 16 mil rodas? 16 mil rodas. Foi trabalhamos dia e noite. Aí 2023 caiu, 2024 também. Tá, reflexo das indústrias da máquina. Exatamente. Caiu 50%. Então, esse ano até está surpreendendo, tá? Estamos com um crescimento na ordem de 20%, 25% sobre o ano passado. Né? Então, esse ano, o mês passado, faturamos 8 mil e quase 9 mil rodas no mês passado. Que beleza. Estamos aqui no programa Bom Dia, Amigos, mais uma vez, neste 12 de abril de 2025, no oferecimento da Roda Forte, sua máquina roda por mais tempo, Gráfica Grapel, mais vida a seus impressos, Plante Agro, concessionária Stara,
para Carazinho e região, Sicredi, participe da promoção, coopere e ganhe. Sicredi, cooperação e concorra a muitos prêmios. Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço e foca em gerando soluções e integrando tecnologia. Vanderlei, perspectivas da Roda Forte, Carlão, perspectiva da Roda Forte para o futuro. Vai dobrar, vai triplicar? Qual é que é o sonho? O nosso sonho é ser o número 1 do Brasil. Número 1? Número 1. Quem é que são os maiores concorrentes? Desculpa a ignorância. O maior concorrente hoje é a Maxim. Da onde? A Maxim é de São Paulo. São Paulo. Interior de São Paulo. É uma empresa hoje que eles têm unidades praticamente na China, Alemanha. Opa, eles abastecem, é uma multinacional. É uma multinacional. Eles abastecem hoje 100% o grupo John Deere, CNH, a parte de tratores, colheitadeiras, praticamente 100%. Uma empresa muito grande. Inclusive, nós tivemos o prazer de conhecer lá, o pessoal foi lá fazer uma visita. Né? Então, é uma gigante, né? Então, e depois, lógico, temos empresas de também concorrentes nossos, ali da Rodaros de Vacaria, né? Tem a Roda Brás de São Paulo também. Tem umas 5 ou 6 empresas de rodas hoje no Brasil. E a perspectiva? É boa, Gilson, é boa. Nós, como eu te falei inicialmente, fizemos esse investimento, buscamos esse financiamento justamente para atender principalmente a Stara, a exigência da qualidade da pintura. Tá? Então, com tanques de banho, preparação da tinta, enfim, nós tivemos que fazer esse investimento. Nós já tínhamos um sistema de pintura moderna até então, né? Mas devido à necessidade, principalmente da Stara, nós tivemos que fazer e recorrer a um processo novo, um processo melhorado, porque poucas empresas hoje têm, a nível de Brasil, uma pintura como nós vamos ter. Que beleza. Mas é igual ao que a Stara tem hoje. Nós praticamente copiamos. Nota 10. Também. Pintura. E Vanderlei, e a política brasileira influi muito nos negócios? Como tu está vendo o momento que o Brasil está passando? Sem dúvida, né, Gilson? Na verdade, a gente gostando ou não gostando da política, isso é pessoal de cada um, mas nós somos dependentes de política, né? Então a política faz, e talvez a gente aprendeu aqui no Brasil de uma forma errada, essa questão de gostar ou não gostar, mas na verdade seria obrigação e dever de todo mundo acompanhar o que acontece na política, né? Então nós temos uma cultura e eu conheço muitas pessoas assim até, e me incluí em algum momento nisso, de ficar avesso. Eu vou trabalhar e não quero saber o que está acontecendo de político ou não. Mas é um carro-chefe, define os padrões e as formas de que o país vai andar e é influente no nosso dia a dia. Gilson, assim, a gente está vivendo um momento que eu noto, e não estou aqui falando sendo partidário de A ou B, mas não existe acho que a palavra certa, assim, um descrédito, uma falta de esperança, uma falta de otimismo, mediante o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo é sabedor da divisão política que houve entre direita e esquerda, e o ideal, independente do presidente que seja eleito, mas que ele tenha o apoio da maioria produtiva do país, pessoas que estão produzindo, para transmitir alguma coisa de positivo, para te dar uma esperança no futuro, para te dar um ânimo. E hoje as pessoas, e vou usar essa palavra produtiva, porque a gente sabe que muito das pessoas que apoiam o atual governo são pessoas que vivem de boquinha, de auxílio, né? Então, eu vi uma frase essa semana, diz que no Brasil as pessoas que trabalham, que empreendem são punidas com os impostos, e as que ficam paradas são beneficiadas com programas sociais, ajudas, né? Auxílio aquilo. Então, é uma posição minha particular, mas a gente nota que o setor do agro,
que a gente atua 100%, o nosso cliente é produtor, é agricultor, e ele já tem uma cultura de trabalho enraizada, né? 12 anos, Carlão, na propriedade, trabalhando 10 anos, 14, 15 anos agorizada, dirigindo um trator, operando. Então, essa galera, esse povo que a gente está inserido, eles, neste momento, existe um certo desânimo do que está acontecendo no Brasil, tá? Então, independente do que está sendo feito, eu acho que a questão da positividade, ou do acreditar, otimismo, isso é muito importante. Nós estamos passando por um período climático que quem é do ramo sabe, e o Rio Grande do Sul sempre teve isso. E é difícil quando tu está passando, não é fácil, né? Mas o Rio Grande do Sul, há um ano atrás, nós tivemos uma enchente histórica aí, e se você desce a Porto Alegre, que ali fica mais visível, você vê que já está sendo reconstruído e está tocando, e as pontes estão sendo melhores do que eram. Isso é o Rio Grande do Sul. E o nosso produtor não vai deixar de produzir, ou vai achar alternativa como vem achando, e a terra não fica sem plantar e segue. Mas eu acho que a questão psicológica nesse momento, o descrédito atual do governo é muito grande na nossa atividade, tá? Então, o que a gente espera para o futuro? Uma renovação, tá? Que seja alguém que a gente esteja apoiando, que o pessoal volte a ter uma esperança, volte a ter algo de positivo, e fique aquela expectativa. Mudou o governo, vamos ter um governo novo, vamos entrar uma nova fase e vai ser bom. As pessoas têm que acreditar de novo. Nós precisamos disso. Então, a onda, a questão psicológica é importante em qualquer setor. E o produtor, principalmente, quando dá um período de estiagem, independente do que ele está colhendo, de quantos sacos por hectare, mas quando ele está na colheitadeira, ele quer ver entrar a produção. Isso é básico. Pode o preço estar baixo, pode não ter financiamento, mas se ele está vendo entrando produto, Gilson, isso aí é o resultado do trabalho dele. Então, tu imagina aí, nós pegamos uns dias atrás, um calorão danado, vai o produtor numa lavoura, ele cuidou, aquilo ali é a vida dele, aquela terra veio do pai dele. Você tem filhos, um apaixonado pela agricultura, que é o Fernando, agora tem o Átila entrando, a Mariá, a Nicole. Então, eles estão começando a ter esse gosto. E é apaixonante, e tem que ser apaixonante, né? Se você não fizer também que você se apaixone pela atividade, não tem como, você não vai passar por esses momentos, né? E então nós precisamos algumas coisas positivas para nos ajudar a sair dessa situação, que é uma situação difícil, mas é uma situação que vai passar, e vamos dar a volta e vamos seguir, né, Gilson? Sempre foi assim, o Rio Grande do Sul é assim. Eu acho que a marca nossa do gaúcho, que com muito orgulho a gente fala isso, né, Gilson? E faz questão de se apresentar a nível de Brasil, né? Mas é principalmente pelo esse histórico de pegada, por essa positividade que desbravou o Brasil inteiro. E os gauchinhos que ficaram aqui nesse momento estão sendo tão desbravadores quanto aqueles que saíram, né? Pelas adversidades, né? Com certeza. Carlão, uma pergunta. A China já está entrando com roda no Brasil, e qual é que você acredita que a China será um competidor? Gilson, a China já está fornecendo já há muito tempo já. Inclusive, há uns anos atrás, 4 anos atrás, nós fomos convidados para o Grupo Rondão de Caxias do Sul, fomos fazer uma visita, nos convidaram, onde eles queriam que a gente fornecesse rodas para as carretas. Eles tinham, na época, um consumo de 50 mil rodas por ano. Meu Deus do céu. É um volume extraordinário. Nós teríamos que montar, talvez, 3 ou 4 empresas igual da Roda Forte para atender parte do que eles precisam. Só da Randon. Só da Randon. Mas, pelo grau de dificuldade, a questão de norma, de regulamentação, a gente acabou abdicando disso aí. E daí eu perguntei, mas por que se eles tinham um fornecimento da China? Na época, eles já estavam querendo cair fora da importação, devido ao câmbio. O câmbio, o dólar, variação cambial, para eles era muito ruim. Então, eles queriam a Maxium, que é essa que eu comentei antes, que fornecia 50%, 50%, eles queriam nacionalizar com outras empresas no Brasil.
Mas também tem a dificuldade, né? Porque da logística, do custo do frete, né? Hoje um container, na época, quando nós importamos o primeiro container de arame de solda, nós importamos da China, normalmente era $2.500, $3.000 um container. Na época nós pagamos $18.000. Meu Deus do céu. Falta não tinha navio, não tinha e tal. Então o espaço existe, mas devido ao armazenamento, a quantidade de rodas que vai dentro do container, eu creio que não inviabiliza muito a importação. Até pela variação cambial que nós estamos tendo hoje. Então, eu acho que a China não atrapalha muito, não, no mercado interno. E o Mercosul, Carlos, tem alguma coisa? A Argentina tem alguma coisa? Argentina, nós já temos já fornecemos duas empresas da Argentina e duas do Uruguai também. Né? Não indústria, mas a nível de revendas, assim. Tá. Então, e concorrência tem lá? Tem a empresa da Argentina. Tem uma empresa da Argentina que fabrica rodas também. Beleza. Bom, estamos aqui neste sábado, dia 12 de abril de 2025, no oferecimento da Fokin, gerando soluções e integrando tecnologias com muita precisão. Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço, está aqui na Avenida das Indústrias. A Sicredi, no qual você participa do programa Coopere e ganhe e concorre com muitos prêmios no Sicredi. Agências maravilhosas aqui na Metoc, sempre com um atendimento para lá de especial, assim como é o atendimento da Metalúrgica Metaura e também da Fokin lá de Panambi. E não é diferente para a Plantiago. A Plantiago tem em Carazinho, tem uma filial em Santa Bárbara do Sul e revende para toda a região os produtos da Stara. A Marisete e o Agostinho estão sempre lá à disposição de vocês, junto com a moçada, oferecendo as melhores máquinas agrícolas do Brasil, que são da marca Stara. Gráfica Grapel, mais vida a seus impressos. Se você quer fazer um painel de qualidade, Carlão, Wanderlei, vocês façam com o Giovanni. Primeiro porque é da casa. Você é coração, é amigão nosso e tem um produto que é para lá de especial. Não procure longe o que está perto. O que está perto é a Gráfica Grapel. Roda Forte, sua roda por mais tempo. Dá para recomendar a Roda Forte, cara? 100%. Dá, Wanderlei? Dá. Então tá bom. Estamos faltando 10 minutos para o encerramento do programa de hoje, mas o papo está muito legal, muito charmoso, muito especial. E eu ia perguntar, Carlão, tem sonho de voltar para a política? E conta um pouquinho como é que foi tua campanha lá nos anos de 90 e pico. Como é que tu foi parar na política? 96. Na realidade, eu fui por causa do meu pai. Meu pai, né, quando nós éramos lá da Vila Maria, meu pai era subprefeito. Né? O prefeito, entendeu? Então o pai sempre foi ligado à política, gostava de festas do interior, né? Então ele levava a gente junto e meu pai sempre foi falante, discursava. Naquela época tinha a rifa da torta, então ele era o... Ele era o que promovia. Ele era o que promovia. Então a gente foi pegando um gostinho. Eu e mais um irmão sempre fomos... assim, mais ligados à política. Os outros já não... Tu e o Avelino. O Avelino. Avelino foi vereador em... Foi vereador em Carazinho. Carazinho também. Foi. Também. Qual é o partido do Avelino? O PDS, né? PP. PP. Atual PP. Né? Então, a gente sempre teve um pouco no sangue dessa questão de política e tal. Aí eu vim para cá, né? E conhecemos amigos, né? Um dos amigos que eu tive, amigas que eu tive foi a dona Gessi. Que eu encontrei ela, nós encontrávamos nessas reuniões de partido, em Birubá, a gente volta e meia se encontrava e começamos a fazer uma amizade, né? E aí, aos poucos, também por necessidade, eu me lembro que a Star, uma das grandes empresas aqui de Nometoc, nós tínhamos nosso acesso lá, hoje o acesso mudou, mas o antigo acesso ali era uma buraqueira só. Caminhão, atolava até caminhão. Eu falei, mas não é possível, sabe? Eu não acreditava nisso. Aí eu me lancei. Descaso total. Descaso total. Como a Roda Forte teve em Carazinho. Mais ou menos, exatamente. Descaso total. Eu falei, não, nós
nós vamos ter que... Não sei como, mas no celular tá tocando as músicas que eu gosto. Rock! Mas segue aí, Carlão. Desculpa incomodar. Não, capaz. Então, devido a essa necessidade que eu E senti... eu só para interromper. E quando a desgraça, tu não sabe em que botão mexer, né? Quando tu fica nervoso, daí que tu não consegue mexer, né? Aí tu aperta e não para, né? Vamos lá. Então, eu resolvi, devido a essa necessidade, que a gente precisava de um representante, nós precisávamos de um político dentro da empresa. A Estara. Dentro da Estara. Alguém que realmente nos representasse. Não que os outros não tinham, mas talvez não tanto quanto nós gostaríamos que tivesse na época. Aí eu comentei com o Geraldo, na época, a fim de concorrer a vereador e tal, a Estara, não, te damos um apoio. Né? Aí, vamos te ajudar. Eu me lembro que na época era R$100 por semana que eu ganhava para poder ajudar na campanha, na gasolina, para ir para o interior, fazer toda aquela campanha. E foi uma luta, né? E eu, na época, me elegi como fui o terceiro mais votado. Que legal, cara. Foi bom, sabe, Júlio? Foi presidente da Câmara também, né, Carlão? Foi presidente da Câmara. Eu vejo a tua foto lá, Sim, tá sim. bonitão, um piazão. Piazão. Na época eu fui 2 anos, o falecido Sérgio Rosso foi 2 anos também. Era de 2 em 2? Não, de 1 em 1. Mas a gente... Fez alternava. O PDT fez uma e o PP outra, depois o PDT outra, e assim foi. E eu fico contente e realizado pelo trabalho que eu fiz como vereador. Eu trouxe bastante coisa para o município. A perimetral, essa perimetral que existe hoje aí, tem muito a ver com um vereador na época. Alceu Colares. Alceu Colares era o governador? Exatamente, era o governador. Governador. O Ayrton Dipp era secretário na época de... Não sei se ele teve uma participação muito grande também. Infraestrutura, transporte. Nos ajudou muito. Porque quando finalizou... Você lembra que o governador teve na Estara, o Alceu Colares? Eu levei ele no meu carro. Você levou no teu carro. Os caras da segurança enlouqueceram, né? Exatamente. Nós fomos até Vitor Greff. A Vitor Greff no carro. Isso. A segurança, não pode. O Negrão entrou, falou, e ele gostava de ser chamado de Negrão, né? Gostava de chamar de Negrão. Alceu Colares. Era uma pessoa espetacular. Um baita de um político. Baita de um político, sabe? E por ele, naquela ocasião, pela pressão nossa, conseguimos o acesso à perimetral, que pega do Rosa aqui até o Parque Expo Direto lá em cima. Foi um trabalho grande. A secretária da Educação, a Neuza Colares, que era a esposa dele. Lembro o tempo das combis, tinha uma Kombi com uma caneta, aqueles micro-ônibus, não me toca, a gente conseguiu, na época também, 2 ou 3 combis para cá. Então a gente fez um trabalho legal. Mas não dá para conciliar, infelizmente, a vida política com empresa não fecha. Não bate. Não bate. Até na época nós tínhamos com o Giovanni, né? O Giovanni é um grande parceiro nosso na época, o Giovanni. Palharini. Nós tínhamos toda a oportunidade de sermos prefeito do município. Nós botar uma chapa e nós concorrer para prefeito. E tinha certeza, acho que nós íamos conseguir. Mas eu me decepcionei, sabe? E devido ao meu trabalho... Fez só 4 anos, cara. Só 4 anos. E não tem saudade? Não tenho. Não tenho, porque é desgastante. Então Santo Antônio do Planalto nunca vai ver o Carlão de vereador? Não, como não? Nem Carazinho? Nem Carazinho, só não me toque teve esse privilégio. Que coisa boa. Foi um trabalho legal, foi um trabalho bom. Bons parceiros. Bons parceiros. O bom da política é a amizade que tu faz, né? Isso é muito, nas reuniões das camajas que a gente fazia, né? Então, isso era churrasco, era janta, amizade. Conhecendo então, aqui, ali. Isso, coisa boa. Vanderlei, e tu não pensa em política, Vanderlei? Não, Gilson, não é o foco. Tu não esquece que tu falou, a gente não pode fugir da política. Não, né? Vou acompanhar ela um pouco mais de longe. Não, sem dúvida nenhuma importância, mas tem que ter o perfil um pouco, né? Tem que ter o perfil. Tem que gostar dela. Tem que gostar. E, de fato, nunca passou pela minha cabeça. Não me imagino fazendo isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muita... Falar isso em casa, né? Com os filhos, desenvolver esse senso, né? Para que eles discutam, vejam, acompanhem. E você acha que a juventude, ela está diferente? Por exemplo, antigamente tu não sabia o que era... Sabia que era esquerda.
Mais ou menos sabia que era esquerda. Mas direita não tinha ninguém. Não tinha. E hoje os teus meninos já sabem o que é direita e esquerda? Sim, Gilson, mudou. Eu acho que depois do celular, do advento do celular, e se você olhar o que aconteceu, né, na eleição anterior a esse governo atual, foi meio que por acidente pelo celular. Então chega muita informação boa também, né? E hoje está exposto, o sistema está exposto e a gurizada, no geral, falo com meus filhos, tem muito, na idade deles, eu não tinha nem noção, Gilson, de direita ou esquerda. E eles, o meu mais novo tem 16 anos, mas a questão política entrou nas nossas casas há um tempo atrás, vamos falar assim, aí há 6 anos atrás, foi na eleição do Bolsonaro, né, sem dúvida nenhuma. Então, eles já têm uma consciência política bem formada, já procuram pesquisar, já procuram saber, também, hoje, tudo que um político faz é divulgado, então, seja de bom ou de ruim, e isso é muito bom. A gente não depende única e exclusivamente. Eu sou criado na época que... Jornal Nacional. Jornal Nacional. Então, o que acontece? Nós tínhamos no interior uma televisão, a bateria, né? Bateria do carro, não tinha energia lá na época. E ela pegava um canal, que era a TV Umbu, que era a repetidora de Passo Fundo, que pegava a Rede Globo. E o que passava ali era verdade absoluta, né? E para muitos da comunidade, era uma comunidade com 18 casas, e o que passava no Jornal Nacional era lei. Então, naquele momento, era o único meio de comunicação, né? Então, isso, graças a Deus, acabou e possibilita as pessoas tirarem as suas próprias conclusões, né? Então, Gilson, apesar dos momentos ruins, que às vezes parece que vai dar certo, e daí inverte, como aconteceu, nós estamos evoluindo. Faz parte, eu acho que o sistema democrático, sem dúvida nenhuma, ainda é o melhor sistema, por mais que ele seja mais demorado para as coisas acontecer. Mas estamos evoluindo, essa geração nova que por um momento, às vezes, a gente até acaba ficando um pouco irritado com algumas situações, mas é uma geração com bastante capacidade. A gente tem que aprender com eles também, que tem muita capacidade para nos ensinar. E é uma geração ligada, conectada, que vai ser a geração que vai tocar as empresas, o município, o país, e assim vai, né? Então, temos que acreditar que está melhorando, né? Às vezes dá uma trancada aí de 4 anos, né? Mas vamos embora. Mas depois vamos embora de novo, Vamos né? embora de novo. Carlão, estamos finalizando o nosso programa desse sábado. Eu gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos, para os teus colaboradores, afinal, para os nossos amigos, sempre estão no Bom Dia, amigos. Claro. Bom, inicialmente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estar aqui. Tu fez um baita de um doce para vir aqui, né? Faz 6 meses que eu estou te convidando, né? 6 meses que eu estou convidando ele. Eu fui convidado semana passada. Então a Thalita não fez o convite? Vou cobrir. Segunda vez, Gilson, já veio o homem aqui, tia. É a segunda vez? Não, Terceira. Mas no Bom Dia, amigos, terceira vez. Mas faz 6 meses que nós estamos te procurando. Vamos lá. Então, Gilson, muito obrigado pelo convite novamente. Estamos sempre à disposição. Agradecer a todos, principalmente os nossos colaboradores da Roda Forte, que sem os nossos colaboradores a gente não estaria aqui, com certeza. Está trabalhando firme e forte para atender os clientes com a melhor qualidade, com pontualidade na entrega, né? E dizer que, como o Vanderlei comentou da política, né? Acho que nós temos que acreditar. Infelizmente, o descontentamento atualmente está muito grande, né? A gente está perdendo a confiança, né? Mas temos certeza que o Brasil é muito grande. O Brasil vai superar essa fase toda que nós estamos passando agora e vamos voltar a ser felizes novamente. Acho que é o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando. Então, um abraço a todos aí, muito obrigado novamente. Vanderlei. Não, queria primeiramente... Vanderlei, só uma colocação antes, né?
A primeira a gente nunca esquece, né? A primeira vez que tu veio aqui, tu nunca mais vai esquecer, né? Então, não sei se tu estava pensando em outra coisa. Não era bem isso que eu ia falar, mas... A primeira a gente nunca esquece. Não, eu ia dizer que não foi tão difícil como eu imaginei, né? Não, o papo é legal, cara. Não, muito legal, gostei mesmo, sinceridade. Fiquei um pouco tenso e nervoso, porque não é uma coisa do dia a dia, né, Gilson? Mas me senti muito à vontade aí com toda a equipe. Contigo, então, nem se fala, a gente já se conhece de longa data, foi meu professor. E fiquei feliz mesmo pelo convite, tá? De coração. Quero agradecer ao Carlão, na Roda Forte, o Paulo, que estão no dia a dia. Sim. Com certeza, quem está no dia a dia carregando o piano é bem mais difícil do que a minha posição, né? O meu foco é a revenda, é apoio. E tá tudo certo, Gilson. Estamos aí, vamos cruzar por esses momentos ruins, vai vir momentos bons, tudo passa, né? Então, são alguns ensinamentos básicos aí que nós aprendemos nessa caminhada. E é cíclico, né? As coisas são cíclicas, né? Então, é uma maratona, Carlos, né? É uma maratoninha, então, às vezes tem a turma que larga primeiro, cansa logo, é o cara que chega lá na ponta que consegue. Constância. Então, meu muito obrigado aos ouvintes, e foi uma boa experiência, viu? Eu te confesso que eu estava nervoso, mas foi uma boa experiência. Ele perguntou, o que você vai falar no programa? Eu falei, não, a gente vai rolando. Mas nós tivemos uma reunião em que nós foi dado um anel para cada um dos participantes. E estava aqui o Rogério Ceni, fez uma palestra, e aí todos foram ver eu contei uma história de um rei, né, que ele deu um anel para o Felipe para ele não tirar do dedo e só tirar em duas circunstâncias: quando as coisas estivessem muito boas ou quando as coisas estivessem muito ruins. Aí ele tinha que tirar do dedo e ler o que estava escrito. Então teve um momento lá de muita dificuldade, o reino dele estava sendo invadido por um outro rei, por um outro reinado. E ele conseguiu, aos 49 do segundo tempo, conseguiu salvar o reino, né? Mas naquele momento de grande dificuldade, ele estava desistindo já, e aí ele lembrou do pai dele. Ele tirou o anel do dedo e estava escrito: isto também passará. E aí ele deu energia novamente para ele, para todos os soldados e toda a turma, e foi beleza. E quando teve uma grande colheita, um grande ano, só coisas boas, ele falou, tudo que estava, onde ele botava a mão dava certo, onde ele colocava, a coisa acontecia. Ele lembrou do pai dele, que também, o pai dele disse, quando tiver bom demais, olha, pega o anel. E ele tirou o anel e estava escrito, isto também passará. Então os momentos ruins, eles passarão, e os momentos bons também. E a gente tem que conviver nesse meio, e a coisa gostosa é viver nesse instante, aqui e agora, viver intensamente isso. Então, agradecendo a Roda Forte, sua máquina roda por mais tempo, Gráfica Grapel, mais vida seus impressos, Plante Água, concessionária Estara para Carazinho, Não Me Toque, Santa Bárbara e região, Sicredi, participe da promoção Coopere e Ganhe, Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço, Foque gerando soluções e integrando tecnologias com precisão. Um abraço para a dona Érica, para o seu Peter e para o Jorge Walsh, que eu esqueci de falar durante o programa. Nós voltaremos no próximo sábado com mais um Bom Dia Amigos. Quero agradecer do fundo do coração ao Carlão, meu grande amigo, Vanderlei, meu brother. Fomos felizes pra caramba juntos, trocamos muita ideia, ouvi muito os conselhos, compartilhei dos meus também, e estamos felizes de ver vocês como empresário, né? Hoje são empresários, empreendedores que geram riqueza, geram emprego, geram qualidade de vida para as pessoas, arrecadação para o município, para o estado e para o Brasil. Que bom que o Brasil tem empresários como vocês, que continue assim, que Deus continue iluminando a vida de vocês, dando muito luz para que vocês continuem empregando gente
dando e trazendo riqueza para o nosso querido estado, cidade e região. Em nome do Grupo Ceres, que completou 49 anos, no dia 9 de abril, 49 anos, caminhando rumo ao cinquentenário. Agradecemos você e voltaremos no próximo sábado com mais um Bom Dia, amigos! Sometimes, but some vision